Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Está no ar mais um episódio do Pod Senge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Eu sou Lamartine Moreira, engenheiro civil, engenheiro agrícola, engenheiro de segurança do trabalho. E neste episódio vou conversar um pouco com o engenheiro civil Saulo Christian Almeida sobre orçamento de obra pública e sua fiscalização. Seja muito bem-vindo, Saulo. Esse podcast é muito ouvido em todas as plataformas da área da engenharia e tem sido uma referência. Então você é o nosso convidado de hoje, fique à vontade no nosso Pod Senge. Bom dia, Lamartine. Agradeço ao Senge pelo convite e estou à disposição aqui para contribuir um pouco da minha experiência profissional dentro dessa área pública, especificamente com orçamento de obra pública e suas fiscalizações. Fico à disposição, espero que quem nos ouvirem, que gostem, que possam trazer aí conhecimento para suas vidas profissionais. Com certeza, o bate-papo será muito interessante. E fique por aí que as perguntas são de arrochar o Saulo, hein? Vamos lá, Saulo. Bora! Qual é o processo de elaboração do orçamento para uma obra pública? E quais são os principais componentes que devem ser incluídos? Pois bem, Lamartine, depois de levantadas as demandas principais que aquele ente público precisa, aí a gente vai buscar a questão das etapas que compõem isso aí. Os custos diretos, os custos indiretos, os diretos, por exemplo, mão de obra, material, equipamento, que compõem a composição de um serviço. Depois a parte indireta, a questão de tributação, de impostos municipais, estaduais, federais, que eu vou criar todo o arcabouço que compõe esse orçamento, depois gerar quantitativos de custo, buscar os bancos de referência de preços que nós temos para orçamentação pública. E esses principais componentes, um orçamento sintético, um cronograma físico-financeiro, uma curva ABC para mostrar um planejamento mais rigoroso daquele orçamento. Então, basicamente, seria isso aí. Você falando aí de curva ABC, resumido em poucas palavras, o que seria isso para o nosso ouvinte entender um pouco melhor? Boa pergunta. Porque nós vamos discutindo aqui, nós que somos técnicos, estamos mais tempo na estrada, às vezes é muito simples, mas para o nosso ouvinte que às vezes está começando agora, que quer realmente pegar esse podcast para ser trilhado como uma orientação, o que seria a curva ABC? Excelente pergunta, Quando se trata de orçamento, o orçamento ele estima ali, com riquezas de detalhe, o que você vai gastar na sua obra, no seu objeto. E a curva ABC ele te dá uma referência dos impactos financeiros que cada etapa construtiva tem dentro do seu orçamento. Os itens de maior relevância financeira, e técnica também, para que com aquilo ali você possa tomar decisões durante a execução da sua obra. Então, basicamente, a curva ABC é um instrumento de gestão de execução de obra. Entendi. Poderia falar que são quantitativos de um maior número ou técnico ou financeiro de ordem decrescente de valores. Isso mesmo. Perfeito. Bacana. Saulo, indo nessa seara, quais os princípios fundamentais do orçamento de uma obra pública? Fazendo um paralelo com a sua primeira pergunta, esses princípios são basicamente o que eu já coloquei. Depois de ter levantado o escopo, a necessidade, a viabilidade financeira daquele objeto. Por que a gente fala de viabilidade financeira? Porque os entes públicos, eles não têm fontes inesgotáveis de valores. Eles têm referência. Não, eu tenho tantos mil para investir naquele objeto. Então, depois de ter levantado a demanda, o escopo, as principais necessidades, a viabilidade financeira, e aí o que eu vou fazer?
elaboração de projetos preliminares. Depois desse projeto ter sido aprovado pelo gestor municipal ou pelo gestor estadual ou quem tiver a competência para isso, de preferência um técnico, né, dentro da nossa área da engenharia, para que de fato possa dar as suas contribuições, não ficar apenas na mão de leigos, parte-se para os orçamentos ditos complementares, os projetos complementares, né, estrutura, as instalações como geral. Eu tendo esse arcabouço de projetos em mãos, aí eu vou partir para a elaboração do orçamento. Do orçamento nasce cronograma físico-financeiro, composições de preço unitário, memória de cálculo, que é imprescindível. Eu estava lendo uma matéria agora ali, aguardando para a gente começar a nossa entrevista aqui. O DENIT, da unidade Santa Catarina, simplesmente errou um erro, né, de digitação, que teve um sobrepreço de 4 milhões. 4 milhões na obra. Aí a auditoria do DENIT foi lá, buscou, verificou que um erro de digitação na composição do preço unitário da pintura das demarcações, né, da pintura horizontal da pavimentação, tinha um erro de digitação de vírgula. Era 3,25% que ia ser acrescido de IPI, foi acrescentado 32,5%. Então, a importância de você ter peças rigorosamente detalhadas para um orçamento, isso te garante um sucesso aí na sua obra. Falando em orçamento, igual você acabou de relatar, como são estimados os custos de materiais e mão de obra de um orçamento de obra pública? Perfeito, bom demais. Olha, os preços são baseados em tabelas referenciais que nós temos, né? Não tem como eu fugir. Eu posso buscar aí SINAP, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Goinfra, falando aqui do nosso estado, e tem outros estados também que têm as suas bases de preço, que são as bases referenciais para mim poder orçar um orçamento condizente. E também posso buscar orçamentos similares, obras similares, posso buscar também cotação com fornecedores confiáveis, até eu chegar no meu orçamento final, no meu preço final. Então, nós temos aí basicamente duas metodologias, posso assim dizer, de onde eu posso procurar os valores. Sim. Ou em tabelas referenciadas, igual você comentou, DENIT, Cicro, né? Isso. Da própria Caixa Econômica Federal. Então, seria uma metodologia. Isso. Quando eu não tenho esse item especificado nessas tabelas, aí que a gente vai no orçamento de empresas confiáveis. Seria isso mesmo, perfeito. Então, o ideal é buscar 3 orçamentos confiáveis, né, de empresas confiáveis, de fornecedores confiáveis, e isso é perfeitamente legal. Se eu não tenho aquela composição nesses bancos referenciais que eu citei aqui, eu posso simplesmente buscar no mercado, no mínimo, 3 cotações, e aí com aquelas 3 cotações eu tiro a média entre elas e ali eu tenho o meu preço daquele serviço específico. E isso é comum, Lamartine, porque nem tudo eu tenho, nem tudo. Por mais que a gente tenha milhares de composições e vários bancos disponíveis aí de preços, pode ser algum serviço bem específico que não tem. Aí eu vou ter que buscar no mercado, mas desde que seja algo confiável. Por quê? A partir do momento que você busca no mercado, você tem que ter o cuidado com o preço unitário daquele item. Muito cuidado para não ter um sobrepreço, né? Exatamente. Então, diante disso, quais os mecanismos são utilizados para garantir a transparência na elaboração e execução de um orçamento de obra pública? Boa pergunta. O que acontece? Desde a publicação de um edital para a contratação de um objeto, seja ele qual for, você já demonstra mecanismo de transparência na elaboração do seu processo, né? Não estamos aqui fazendo críticas a um ou a outro, a A ou a B,
Mas, infelizmente, a gente sabe que nós estamos num país onde muitas coisas são omissas, né? Então, um processo de contratação de obra pública, ele já começa dentro da sua transparência, na publicação do seu edital. E aí, esses órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, são pessoas, são entes, né, públicos que nos ajudam nisso aí. Porque não adianta nada eu ter um rigor técnico na elaboração de um orçamento de obra pública se eu não tivesse mesmo rigor técnico na fiscalização durante a execução do objeto. Ou seja, tudo aquilo que foi planejado, uma publicação coerente, transparente, em jornais de grande circulação, mural daquela prefeitura, daquela secretaria, enfim, onde é que for, da elaboração final de tudo, e se eu não tiver uma fiscalização efetiva para que tudo aquilo aconteça. Então, os tribunais têm que estar junto conosco. Seja o Ministério Público, seja um TCE, seja um TCM, né, que está mais próximo dos municípios. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu atendo municípios com fiscalização, com orçamento, e nós temos, inclusive, divergências com o TCM Goiás, né, que a gente precisa alinhar, parar as arestas para que a fiscalização seja o mais redondinha possível. Tá, e nesse contexto, Saulo, existe mais de um método de contratação de obra pública? Como que seria, quais seriam os métodos, melhor dizendo, reformulando a pergunta? Perfeito, vamos lá. Tudo é via licitação, né? Aí nós temos dentro, por exemplo, hoje a lei de licitação pública que rege todo o arcabouço de contratação pública, né, que é a 14.133/2021, que foi substituída pela 8.666 de 1993, que estava aí há um longo ano, né, há longos anos em vigor, coloca aí concorrência, tomada de preço, dispensas, e aí cada uma tem as suas especificidades. Concurso, leilão, então são várias maneiras de você fazer essa contratação. Concorrência pública, se é um objeto de grande complexidade, se é um objeto que tem um valor financeiro bem expressivo, e isso tudo vai compondo a melhor modalidade de contratação. Boa. Você tinha comentado agora há pouco sobre fiscalização. Qual que é o papel da fiscalização na gestão de obra pública? Eu acho que é tudo, né, Lamartine? Se a gente não tem essa fiscalização efetiva, de fato, e principalmente, imparcial e ética, é muito difícil dar certo. Porque as empresas que se dispõem a prestar serviço para entes públicos, não cabe a mim fazer julgamentos, mas já traz, né, no seu arcabouço que obra pública ela pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem uma fiscalização efetiva como deveria ter. Mas a partir do momento que essa fiscalização ela é imparcial e, de fato, cumpre o seu papel, porque um fiscal de obra, Lamartine, ele pode responder criminalmente, administrativamente, aí se falando de uma empresa, ficar impedida de contratar com aquele município ou com aquele estado, a depender da gravidade do que foi. Então, eu vejo que o papel da fiscalização em obras públicas é tudo. É a alma do processo. Porque não adianta nada eu ter ali, no nascedouro do processo licitatório, todo o rigor técnico, todas as peças técnicas, riquezas de detalhes, orçamento muito bem detalhado, chegando quase próximo ao real. Porque, por exemplo, se eu tenho todas as peças técnicas gráficas, o meu orçamento ele pode variar, segundo estudiosos, mais ou menos 5%. É a margem de erro. Se eu tenho todas as peças técnicas.
a saber, né, projetos, sondagem do terreno, enfim, tudo que compõe lá aquele arcabouço. Eu posso errar mais ou menos 5%. Então, se eu não tiver o complemento disso aqui tudo, que é a fiscalização efetiva, é o que vai acontecer. Recentemente, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento a nível de Brasil, Lamartine, e nós temos estimado 8.500 obras paradas. Aí foram buscar os principais motivos. Erros de projetos, que consequentemente tem erros de planilha orçamentária, que consequentemente a fiscalização também está falhando. Quase 8.500 obras paradas a nível de Brasil. Obras públicas, de todas as esferas, não só federal. Quem levantou foi o TCU. Isso está no site do TCU. São dados reais do TCU. Está lá em todas as esferas, municipal, estadual e federal. É muita coisa. É muita coisa e a população, a sociedade, de uma forma geral, que sai prejudicada, porque essas obras é para a coletividade. E o dinheiro público sendo gasto e depois não sendo efetivado, porque cada obra dessa, quando ela é paralisada no meio, a sua retomada, o prejuízo é muito grande. Não é isso? Perfeito. Eu tô com um processo que eu entreguei ontem, né? Uma equipe que a gente trabalha para uma prefeitura próxima aqui de nós, a 90 quilômetros aqui de nós. E é uma escola padrão FNDE, com uma sala de aula. E o orçamento inicial dela estava lá em 329 mil. E teve uma empresa que ganhou, começou a obra, não conseguiu terminar a obra, houve o distrato unilateralmente pela administração municipal, essa empresa vai ser penalizada, e aí eu fiquei incumbido de fazer o novo levantamento para terminar a obra. Uhum. Só para você ter noção, ficou em 239 mil. E o valor total era 329, ou seja, vai ficar mais caro. Porque eu estou trazendo preços atualizados. Isso eu não mudei nada, não acrescentei nada do que estava previsto inicialmente. Só atualizei valores, que é o correto, porque eu tenho que fazer um novo certame. E com certeza o que já foi pago também, teoricamente, é uma cifra considerável. Com certeza. Foram 4 medições nesse processo. Já estava com, se eu não me engano, 40 e poucos % de execução, faltando aí 60 mais ou menos. E se eu pego 239 agora para 329 que era, você vê que a diferença é pouca, não bate. Porque eu atualizei valores, vi algumas distorções. Então, assim, obra parada, ela é custo, ela é retrabalho. No final, ela vai ficar muito mais cara do que no início. Isso é fato. E como que a fiscalização pode ajudar? Que a gente sabe que isso depende de cada empresa, né? A quantidade de profissionais, operários para a execução dos serviços. Como que a fiscalização pode ajudar na qualidade e no cumprimento do cronograma? Excelente pergunta. Com relatórios diários, né, para fazer cumprir prazo, ou seja, prazo e financeiro tem que andar junto. Não adianta eu fazer um cronograma que é uma ferramenta de planejamento e a fiscalização não seguir. Então, através de relatórios, hoje nós temos ferramentas computacionais, softwares de gestão de obra, nós temos o IA, inteligência artificial, que nos ajuda nesse monitoramento diário. Então, hoje, assim, são várias ferramentas, Lamartine, que nós temos no mercado que nos ajuda nesse processo de fiscalização. Não só presente o fiscal na obra. Isso é fundamental, é intrínseco ao fiscal de obra. Estar presente na sua obra constantemente, monta ali um processo de visitas técnicas que ele tem que estar naquela obra. Mas nós temos outros mecanismos, igual eu estou te falando, softwares computacionais, inteligência artificial que está aí, não tem volta, que pode nos ajudar, sistema de gestão de obra. Então, são várias ferramentas
Tá, voltando um pouco na parte do orçamento, Saulo, a gente sabe que pode ter várias, aliás, as variações de preço podem ocorrer entre preços uma distorção muito grande. Como que são monitoradas as variações entre o orçamento previsto e o custo real das obras? Boa pergunta também, né? Você está só com perguntas Rapaz, preparei, estudei, né? Viu? Tô aqui, não brinca não. O que acontece, Lamartine? A presença não só virtual, né, do nosso fiscal na obra, mas sim presencial, ela traz essa segurança. E talvez pegando um pouco da sua pergunta anterior, esse mecanismo para mim verificar o que foi orçado com que de fato, se tem alguma distorção, é na prática. São com os relatórios diários, né, fazendo comparações com obras similares que já foram executadas, e aí eu começo a comparar preços. Claro, uma obra que já foi executada, ela já foi orçada lá atrás, mas eu tenho referências, obras similares, eu tenho referências de parâmetros técnicos, financeiros, né, que vai me dar base para mim fazer essas comparações, se está tendo essa distorção mesmo. E acontece, Lamartine, isso com bastante frequência. A gente orça uma coisa e no real, na prática, pode acontecer de ter distorções sim, para mais ou para menos. A exemplo, nós acabamos de sair aí de um momento pandêmico, né, que nos pegou aí de surpresa o mundo inteiro, não só o Brasil, e depois disso houve um pedido considerável de realinhamento de preço. Porque durante a pandemia aquele insumo era um valor, pós-pandemia já era outro, então houve inúmeros pedidos de realinhamento de preço por causa dessas distorções dos insumos, principalmente na parte de pavimentação asfáltica. A gente teve muito isso e os entes públicos não tinham muito o que fazer, porque realmente foi algo pego de surpresa. Começou a faltar matéria-prima no mercado, porque as indústrias tiveram que parar de produzir. Por quê? Porque os operários não poderiam estar presentes. Foram vários fatores aí. Saulo, então, o nosso ouvinte espectador que está aí de ouvido atento às suas orientações, eu vou dar um exemplo. Eu sou dono de uma construtora. Peguei uma obra pública. Como que eu faço para solicitar esse realinhamento? Porque eu não sou da área, assim, por onde eu começo? Certo. Primeiro, você vai ter que buscar se de fato aquele insumo que você está buscando um realinhamento dele, de fato teve uma variação estrondosa de preço. Esse é o primeiro passo. E trazendo, na engenharia, Lamartine, tudo é números, não tem como eu ficar no achismo. Então eu vou mostrar para aquele ente público valores, discrepância muito grande. Então o primeiro passo é isso, buscar valores nesses bancos oficiais, em fornecedores confiáveis, que de fato aquele insumo teve uma variação de preço muito alta. Feito isso, monta-se uma peça técnica, busca um apoio jurídico para isso e protocole naquele ente público. E espera-se que dê certo, porque mostra por A mais B números, não tem como omitir números, que de fato aquilo ali houve uma distorção muito grande, que precisa ter um realinhamento. E isso tem previsão legal. O ente público ele não está fazendo caridade para você, não. Ele está dando o que é de direito. Por isso a imparcialidade. Ele também não pode gerar prejuízo para a empresa contratada. Da mesma forma, a empresa contratada não pode gerar prejuízo para o ente público. Então é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu não posso dar prejuízo para você, você não pode dar prejuízo para mim. Entra-se uma boa fiscalização, entra-se uma gestão transparente, porque muita coisa se esbarra nas pressões políticas.
nas pessoas, nos gestores que têm uma mente fechada e não vê aquilo ali de uma maneira mais holística, né? Um alcance maior, acha que tudo é corrupção, que ele está dando um realinhamento de preço para aquela empresa, ele acha que ele está fazendo um favor para ele. Não, é direito da empresa. E quando uma empresa está executando o serviço, igual você falou, né? Achismo não cabe. Se a fiscalização começar a querer ir para o lado do achismo, o que o proprietário da empresa tem que fazer? Por onde ele começa a superar essa dificuldade? Porque sabemos que o fiscal, nessas horas, ele é quem vai liberar as medições, ele é o dono do contrato na área da fiscalização. Tem a caneta. Tem a caneta, né? Como deparando com essa situação, como o dono da empresa, qual que é o caminho que ele tem a seguir? Boa pergunta também, né? Como sempre aí. Eu acredito o seguinte, Lamartine, falando da minha experiência de fiscalização de obra pública, uma dica que eu daria: primeiro, sempre vá pela parte administrativa, tente ter uma conversa com aquele fiscal, tente entender os reais motivos que aquele fiscal está gerando aquele contratempo com a empresa. Então, busque de todas as maneiras possíveis ali sanar entre o agente fiscalizador e a empresa contratada. Esgotado essas possibilidades, não houve sucesso algum, aí eu acho que já tem que partir para o gestor municipal, sentar, conversar, empresa, gestor municipal, o fiscal da obra, para entender o que está acontecendo, né? Recentemente eu tive uma situação dessa no município onde eu atendo e ao ponto de eu pedir o distrato para a administração pública com aquela empresa. Cheguei a pedir o distrato. A empresa, por quê? Porque eu não estava vendo evolução no cronograma, eu não estava vendo quantitativo de mão de obra suficiente para que o cronograma andasse como deveria. E a gente, por reiteradas vezes, a gente sempre buscava uma comunicação amigável. Depois tivemos que partir para as notificações, mas surtiu efeito. A empresa entendeu, aí tivemos uma reunião, eu, a contratada e o contratante, que é o ente público, e a contratada entendeu ao ponto de concluir a obra de maneira satisfatória, de ganhar outros certames licitatórios na cidade, e eu estou lá fiscalizando essa contratada. Então, assim, eu acho que antes de partir para esferas judiciais, gastar com rios de dinheiro, uma boa conversa sempre resolve muita coisa. Só que tem um detalhe: na administração pública, nada pode ser tratado de maneira verbal. Sempre tem que estar escrito. Então, uma notificação, muitas das vezes, não é que eu estou penalizando a contratada. Eu estou me resguardando quanto fiscal também. Estou resguardando ela, porque eu estou dando ela o direito de resposta. Ela pode responder a minha notificação. Não é bem isso. Então, é nessa linha aí. Tá, então, de forma mais simplificada, quais seriam as responsabilidades da fiscalização na obra pública? São... Boa pergunta, né? São inúmeras, né? Desde o cumprimento do cronograma, né? Do tipo de material que está sendo empregado na obra, como nós já falamos aqui. Não é porque é obra pública que ela não tem que ser de boa qualidade. Porque é a pergunta que eu faço para as contratadas que eu fiscalizo. Você colocaria este material na sua casa? Por que você está colocando aqui? Sendo que eu estou te pagando um produto de boa qualidade. Está pago na planilha qual é a bancada, qual é a torneira para ser instalada. Então, assim, essa fiscalização ela tem um poder master de negar um material, de glosar o que for glosado, a bem do ente público, porque ele está ali, igual eu falei, de maneira imparcial. Mas também não é aquela mão de ferro, ou 8 ou 80, tudo tem que ser
conversado. Talvez aquela contratada não tenha aí está começando, é uma iniciante, não tenha tanta expertise no meio público e acha que pode fazer de qualquer maneira. E aí começa a criar aquele estigma que tudo que é para público, porque é um dinheiro de ninguém, mas é um dinheiro de todo mundo ao mesmo tempo, que ele pode fazer de qualquer forma. Então, o papel da fiscalização é muito amplo. Ele extrapola o simples liberar de uma medição, um simples ateste de uma nota fiscal, porque, igual você falou, o grande beneficiário de uma obra pública é a população de um modo geral. Então, se você faz bem, todo mundo ganha. E essa obra vai perdurar por um bom tempo sem muita manutenção. Perfeito. Se for colocar os produtos aí aquém do que foi especificado, sabemos aí que a manutenção será muito rápida, né? Aí a administração pode ser que não tenha alocado recurso para aquela manutenção, e enfim, né? Aí começa toda essa bola de neve que quem sai prejudicado realmente é a população, é a sociedade. Isso é verdade. Saulo, avançando um pouco mais, vamos falar agora na parte de auditoria. Que tipos de auditoria podem ser realizados em uma obra pública para assegurar a correta aplicação do orçamento? Porque sabemos aí que essa questão de aplicação do orçamento, ela é muito complexa. Isso é né? verdade. Quais seriam, então, nessa auditoria para assegurar a correta aplicação do dinheiro? Ótimo, vamos lá. O ente público, ele é soberano. Por exemplo, ele pode contratar uma auditoria externa, fora, né, daqueles envolvidos, fora daquela empresa contratada, fora daquele arcabouço ali do profissional que está responsável pela fiscalização. Então ele pode contratar uma auditoria, por exemplo, para fazer a fiscalização contábil, para fazer a fiscalização financeira e, inclusive, da parte técnica do que está sendo executado. Então, essas auditorias, elas ajudam no processo como um todo e vêm a calhar. Só que é algo assim que o ente público ele vê como prejuízo, como custo, como gasto, né? E na verdade não, é um investimento, igual você falou da questão aí da manutenção do prédio público. Aquilo que não é mantido corretamente, ele tende a deteriorar com mais velocidade. Então, nessas auditorias podem ser até apresentados planos de manutenções. Por que não, né? Então, auditorias internas, auditoria de desempenho, tanto na parte financeira, igual eu falei, tanto na parte contábil, e inclusive na parte jurídica também. Ou seja, porque é muita gente envolvida. Parte contábil, parte financeira, parte jurídica, parte da engenharia como um todo, né? A parte técnica, tudo isso tem que ser auditado. Tá, então quais seriam, na sua visão, as indicações das melhores práticas para controlar os custos e evitar os desperdícios? Rapaz, essa foi funda, hein? Você puxou essa longe, hein? Rapaz, estou lá no baú. Quando se fala de desperdício, né? De recurso público, a gente aí começa a fazer um monte de perguntas, né? Porque a gente vê na mídia diariamente várias situações. Mas eu volto a dizer, Lamartine, que isso tudo se dá através de uma fiscalização eficiente, de uma fiscalização dentro dos padrões éticos, que, no meu ver, essa palavrinha ela está sendo muito esquecida, né? Ética, a gente busca isso diariamente. Claro que somos seres humanos, estamos aprendendo diariamente todos os dias, mas esse desperdício, né, esse prejuízo que a gente tenta sempre evitar, ele é a busca pela excelência na fiscalização. Se eu tenho uma fiscalização efetiva, ética, comprometida, que de fato está ali presente, está ali buscando a melhor execução possível, porque a fiscalização, Lamartine, ela pode sim
Não é porque ela está não executando, só fiscalizando, ela pode sim dar sugestões na metodologia executiva do que está sendo executado. Ela pode mudar para melhorar o produto final a ser entregue. Então eu vou bater sempre nessa fiscalização. Só que assim, muitos profissionais ainda não entenderam a importância da fiscalização na obra pública. Ele acha que tem que ser conivente, ele acha que por pressões políticas ele tem que liberar uma medição de maneira antecipada, sem o objeto estar totalmente executado, porque a contratada ela é próxima à gestão pública. Eu não estou aqui fazendo juízo de valores de ninguém. Eu estou falando o que de fato acontece. Então, para que essa fiscalização seja efetiva, comprometida e ética, tem que ter um entendimento de todos. O ente público ele tem que dar liberdade para aquele profissional da fiscalização fazer o que ele tem que fazer, o papel dele. E ele tem que entender que ele não está ali para agradar ninguém. Ele está ali para cumprir o papel dele quanto fiscal. Tá, então, indo nessa linha, como aprimorar a transparência e a prestação de conta na fiscalização? Boa. Através dos portais de transparência. Hoje nós temos aí, igual eu falei, softwares, ferramentas computacionais que ajudam nisso aí. Então, são maneiras, são plataformas que nós temos aí para diminuir essas discrepâncias, né, que nós temos. Você falando em plataforma, como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a fiscalização e controle dos orçamentos? Boa. Por exemplo, hoje o governo federal lançou aí recentemente uma plataforma, inclusive eu tive até presente, representando o CREA Goiás nesse evento, foi 2022, se eu não me engano, Construa Brasil, um portal onde já pretende, por exemplo, implantar o BIM nas obras públicas. Por que não? Se já tá dando certo na iniciativa privada, por que não trazer? Então já existe uma iniciativa do poder público de trazer ferramentas computacionais que melhore a fiscalização e o controle, principalmente a transparência nos orçamentos de obra pública. Então, sistemas com coordenadas geográficas, né? o SIG, se eu não me engano, drones. Hoje nós temos drones, ferramentas que nos ajudam a fazer inspeção predial, locais que o fiscal, talvez até por questão de segurança, né, não consegue chegar. Então um drone já pode fazer, né, esse mapeamento e ele ter uma noção melhor. Então nós temos aí uma infinidade de ferramentas computacionais que nos ajudam a melhorar essa questão do controle e da transparência. Porque numa fiscalização dessa, você pode apontar manifestações patológicas, possíveis anomalias, que isso vai dar ponto, né, de parâmetros aí para tomadas de decisão. Bacana, né? Porque essa questão de você observar e atentar às manifestações patológicas, né, e a manutenção nos prédios e obras públicas de uma forma geral, isso é muito importante, porque quanto maior o tempo sem essa manutenção, mais caro fica. E nem sempre o dinheiro alocado vai dar para reparar de fato o que precisa ser reparado. Perfeito. Eles vão fazer só o passar o batom que a turma fala. Isso. E só fazendo um paralelo aí para você entender, existe um grupo de estudos que a gente faz parte para tentar trazer uma normativa, porque hoje se cobrado a manutenção periódica de um elevador, de um edifício, o sistema de combate a incêndio, o sistema SPDA, então isso é cobrado de um edifício residencial, por exemplo. Todos os anos, eu imagino que a fiscalização do CREA Goiás, onde nós estamos, vai lá, solicita essa documentação, passa ali um checklist. E por que não fazer isso nos prédios públicos? Então já existe uma discussão a nível nacional, Lamartine, de trazer isso para os prédios públicos,
porque isso é uma maneira de economizar. Então, se eu já tenho ali um mapeamento, através das minhas vistorias periódicas, de possíveis manifestações patológicas que irão surgir. Então, se eu já tenho aquilo ali mapeado, por que eu não já ataco aquilo de imediato, resolvo o que preciso resolver, sem que aquilo ali torne-se financeiramente muito maior? Então, já existe um estudo nacional para isso. Isso é muito importante. Saulo, indo nessa linha, quais são as consequências do descumprimento das normas e procedimentos legais? Maravilha, né? Eu acho que o profissional que está fiscalizando, que está executando, a empresa contratada, ela tem que estar ciente, né, de possíveis penalidades, multas, inclusive processos tramitados e julgados, prisões, né, de descumprimento de contrato. Então, na esfera administrativa, até a criminal, nós temos aí várias situações onde a empresa e funcionários públicos envolvidos, né, em possíveis fraudes, em possíveis desvios, podem sofrer sanções. A empresa ficar inabilitada, proibida de prestar serviço, né, para a administração pública, o ente, né, o funcionário devolver recursos públicos, ter processos judiciais. Aí, se tratando do profissional, que geralmente é um técnico, ele, além de responder nessas esferas, ele ainda pode responder ainda junto ao seu conselho competente. No caso de um engenheiro, dentro de uma comissão de ética, do CREA, por exemplo. Então, são várias situações que podem prejudicar a vida profissional de muitos. Então, sabe aquela velha frase que o crime não compensa? Eu acho que é isso aí. Não estamos tratando aqui de pessoas que estão fazendo isso. Nós queremos acreditar sempre no profissional idôneo, sempre na empresa idônea, mas aquele que ainda entende que precisa trabalhar dessa forma, ele tem que estar ciente de possíveis sanções que ele pode sofrer, tanto o profissional, tanto a empresa, até o próprio ente público também pode sofrer com isso. Tá, e nessas disputas aí que você comentou, deu uma visão geral para quem está nos escutando, porque isso é muito importante saber o que você pode fazer e em qual etapa do serviço. Como que você hoje, o que você indicaria como um dos principais fatores para a gente evitar os litígios e disputas? Boa, como sempre, né? Eu eu tenho certeza, né, Lamartine, que quando você é comprometido com aquilo que você faz e busca receber o que de fato você fez jus por aquilo, não querendo nada mais além do que não é seu, eu acho que parte por isso aí. A transparência, a ética no que você está fazendo. Porque tem pessoas que acreditam que ele pode executar uma obra pública de qualquer forma para que a margem de lucro dele seja exponencial, seja astronômica. E não é bem assim. Tem uma margem já prevista, legal, para que ele possa receber pelos serviços prestados. Então, eu acho que partindo sempre da ética, da boa execução, praticando sempre a boa engenharia para aquele que quer começar a enveredar por esse caminho, tem público para todos. Não é fácil? Não é fácil, né? Ser contratado hoje pela administração pública não é fácil. Tem todo um rigor técnico, legal, fiscal. Você tem um custo com isso para você manter a sua empresa com as certidões de maneira sempre com data válida, sempre legais, mas partindo sempre do princípio que a ética profissional é o que vai prevalecer em tudo. Tá, voltando ali, já caminhando agora para a nossa parte final, Saulo, que eu já? acho que... Passou rápido demais, tem hein? quase uma hora que nós estamos aqui batendo esse bate-papo, mas é que como o assunto é muito denso, né, fica muitas informações aí. Muitas lacunas, né? Lacunas, e que precisam ser dirimidas. Claro. Né? E se o nosso ouvinte e telespectador estiver com dúvida,
o e-mail aqui para o Senge, Claro. que nós teremos a maior vontade em respondê-lo para que não realmente esse conteúdo que nós estamos produzindo em vários episódios seja de fato algo que vai agregar na vida do profissional, na vida do dono da empresa, que é um engenheiro legalmente habilitado, porque sabemos das responsabilidades de todos, né? E queremos que essas responsabilidades preservem de fato a sociedade onde que nós estamos inseridos, porque às vezes nós estamos morando numa obra construída por alguém, né, que pode não ser leigo. Qual que é a garantia da gente ficar debaixo daquele teto? Perfeito. Assim como, qual que é a garantia da gente estar andando numa rodovia se não for construída por realmente pessoas que conhecem, que entendem, que estudaram para isso? Estaremos sempre em risco. Então, Claro. é isso que esses episódios aqui do PodSend faz com que discutimos mais determinados assuntos, movimentamos todo a nossa classe da engenharia, discutimos e mostramos para a sociedade o quanto a engenharia é importante para nós, né? Para a Claro. nossa vida enquanto morador de uma cidade e pertencente a uma sociedade. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Ótimas considerações. Então, vamos lá. Quais que são os principais desafios encontrados na fiscalização da obra pública e como eles podem ser superados? A gente já falou de vários isso, mas eu estou reforçando isso porque eu entendo que a fiscalização ela é crucial no acompanhamento das obras e tanto o fiscal precisa saber o papel dele como a empresa. Então, por isso que às vezes a gente vai lá, fala de vários assuntos, volta nesse assunto que eu acho que ele é pertinente e o nosso ouvinte aí precisa estar atento de como proceder nessas horas. Lamartine, eu acredito o seguinte, desafios, né, são muitos. Desde a complexidade de um projeto, de pressões políticas, né, que o fiscal ele vai ter que saber lidar, de resistências do gestor público que tem ali uma cabecinha muito fechada, que ele acha que tudo é corrupção, que tudo está sendo feito para beneficiar a empresa A ou a empresa B. Então, os principais desafios é isso, pressões políticas, falta de conhecimento técnico mesmo por parte daquele gestor. Por isso que hoje o gestor, alguns, né, estão preocupados em contratar equipes técnicas de fora do seu corpo técnico efetivo, por exemplo, para que dê suporte, para que dê essa segurança para ele. Mas mesmo assim a gente ainda tem gestores que não entendem, faz essas pressões políticas. Então, no meu ver, os principais desafios são esses. E a questão dos serem superados, né, eu acho que através aí de formações contínuas, porque esse profissional ele tem que entender, esse profissional que vai lidar com a fiscalização de obra pública, ele tem que entender o seguinte, ele tem que estar apto a mudanças, entender o papel dos órgãos controladores, não achar que são vilões da história, um TCM, um TCE, um TCU, pelo contrário, são parceiros nesse processo, e a formação contínua desse profissional, porque senão ele vai ficar para trás. Porque a fiscalização, ela também é dinâmica e ele precisa se adequar a determinadas situações. Não é aquele mão de ferro que chega, que manda, que grita, que ordena, que manda fazer, não, pelo contrário. Tudo é conversado, tudo é direcionado, tudo é negociado, de maneira que o objeto que está sendo executado saia da melhor forma possível. Bacana. E indo nessa tendência, para você, como vamos caminhar? Qual é a tendência e as inovações em orçamentos e fiscalização de obras públicas? Maravilha. Olha, a tendência hoje do orçamento é cada dia mais sair, se assim, né, ou não tiver os entraves que a gente sabe que existem, é sair mais condizentes. Por quê? Cada dia mais as ferramentas computacionais, elas estão presentes no dia a dia da engenharia. E a gente tem que buscar isso aí, o profissional tem que buscar isso. Porque hoje, por exemplo, com todo respeito ao colega orçamentista que faz de maneira
manual, um orçamento, numa tabela Excel, com todo respeito, mas nós já temos ferramentas computacionais hoje, né, que a gente gera orçamentos em questões de minutos, de horas, a depender do tamanho do objeto e com riqueza de detalhes. Então, o profissional tem que estar atento a isso aí. Então, e isso vai impactar depois lá na contratação. Porque se eu faço um orçamento com rigor técnico, de detalhamento, né, com peças técnicas confiáveis, a tendência é eu fazer uma boa contratação. Desde que eu tenha as exigências técnicas cabíveis para aquele processo, que aquela contratada satisfaça os interesses públicos, porque assim, todos os dias surgem empresas de engenharia querendo prestar serviço para entes públicos. Só que ela acha que é simplesmente ter um profissional no seu quadro técnico, né, que desde que aquele profissional tenha ali um acervo técnico registrado no devido conselho na qual ele faz parte, e está tudo certo. Ter meia dúzia de profissionais ali que ele conhece, mas não é só isso. É isso e muito mais. Saulo, e para finalizar, qual é o futuro do orçamento e da fiscalização de obras públicas no Brasil? Rapaz, essa foi para fechar mesmo, né? Fechar. Bom, Alain Martins, eu acredito que o futuro ele é muito promissor. Acredito que essa peça técnica da engenharia, que volto a dizer que tem que ser elaborado pelo um profissional da engenharia, não pelo dono da empresa, que muitas das vezes não é um profissional da engenharia. Se isso acontecer, esse profissional buscar sempre a sua qualificação, a sua atualização, o futuro é que nós tenhamos aí peças técnicas cada dia mais rigorosas tecnicamente. E isso diminui possíveis desvios, possíveis contratações não idôneas, né? Então, o futuro vai depender mais do profissional para ter uma peça com rigor técnico muito forte, ou seja, não é um orçamento superfaturado e também subfaturado, não é isso. É fazer algo condizente com o recurso disponível por aquele ente público tem, que vai atender de fato aquela demanda. Então, assim, depende mais do profissional. Então, eu vejo que o futuro depende deste profissional. Ou seja, não é porque a inteligência artificial está por aí, as tecnologias estão por aí, mas a peça humana, o ser humano, o profissional legalmente habilitado é que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que sim. E vou sempre bater, né, que gente não pode ser substituído pela máquina. Isso vem a acalhar. Isso vem a nos ajudar, isso vem a dinamizar o nosso trabalho, vem a contribuir. Eu não sou contra as tecnologias, os IAs da vida, não, pelo contrário, eu uso isso a meu favor. Mas eu acredito sim que sempre tem que ter o profissional da engenharia para que faça, depois de um software ter gerado ali um cálculo de uma estrutura, que tenha aquele profissional para fazer aquele refinamento, né? Fazer aquela apuração para ver se de fato aquelas cargas estão condizentes, se aquele orçamento que aquela ferramenta computacional te deu, se está condizente ou se ele está muito fora da realidade. Então, eu acredito sim no profissional. Muitos falam que são profissões que vão deixar de existir. Eu acredito que não. Pelo contrário, nós temos que adequar, trazer a tecnologia ao nosso favor e adequar o que o mercado está trazendo. Senão, aí eu fico para trás. Aí realmente, para aquele profissional, a engenharia acabou. Mas para aquele que está buscando, se atualizando, a tendência é o mercado não faltar para ele, viu? Bacana. Agradecemos a presença do engenheiro civil Saulo Christian de Almeida, que falou hoje sobre orçamento de obra pública e sua fiscalização. Saulo, o espaço está aberto aí para suas considerações finais. Foi um prazer esse bate-papo aí, que foi muito enriquecedor. Rapaz, prazer foi todo meu. Ainda mais ser entrevistado pelo nosso atual presidente, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás.
É uma satisfação imensa poder trazer um pouco da minha vivência. A gente está sempre buscando o melhor até para a gente poder oferecer para os municípios que a gente presta serviço, um serviço de qualidade. Então, os agradecimentos são meus, fica à disposição para dúvidas, para perguntas. Quem nos ouvirem aí, né, nas plataformas digitais da vida, se precisar passarem meu contato, fique à vontade, o Senge está à disposição. Inclusive, de vez em quando, o Senge faz isso aí. Saulo resolve. Né, o nosso secretário aí, o Hélito, sempre passa meu contato. Então, estou à disposição, um agradecimento imensurável e fico sempre à disposição de todos. Isso, agradecer também ao nosso presidente, Gerson Tertuliano, por abrir esse espaço no PodSenge para a gente estar discutindo, estar falando sobre a engenharia, que eu acho que isso é muito importante. E o presidente Gerson tem realmente abrido as portas para as engenharias e fortalecido cada vez mais. Então, isso é uma oportunidade, né, ímpar de sempre estar discutindo a engenharia dentro da casa da engenharia, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás. E eu já faço aí, te atropelando um pouquinho, até um convite para aqueles colegas que não se sentem representados por nenhuma entidade. O Senge está aqui de portas abertas. O nosso presidente, o Gerson Tertuliano, é um aguerrido, né? É um guerreiro, é uma pessoa de um valor inestimável, humano e técnico, que recebe nós com muita delicadeza, com muita educação sempre que estamos aqui. E aquele profissional que tem dúvidas, que não conhecem o sistema, que não teve as devidas informações durante a sua vida acadêmica, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás está à disposição de estar de portas abertas, porque na cabeça dele, é mais uma anuidade que eu tenho que pagar, além do CREA, além da anuidade da minha empresa, além da anuidade da minha pessoa física, eu vou para quê? Pelo contrário, isso é cabeça de gente que pensa pequeno. Você estando, né, associado a um sindicato, no caso nosso aqui o Senge, e eu sou filiado ao Senge, primeiro um network que a gente conhece uma gama de profissionais. Eu já fechei vários contratos através do Senge, por indicações. Então, já faço um convite para aqueles colegas, né, recém-formados ou aqueles que já têm um tempo de estrada, que chegue, que venha bater um papo aqui conosco. Exatamente. E outra coisa que às vezes as pessoas não saibam, né, que o Senge tem um apoio dentário, né, tem o odontológico, melhor dizendo, o apoio odontológico, tem um apoio médico aí, né, então assim... Jurídico, né? Jurídico, então fica bem mais em conta você participando da entidade, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás, que você abre várias portas, além do que você falou aí do network. Com certeza. Então é isso. Chegamos ao final de mais um brilhante episódio. Chegamos ao final de mais um episódio brilhante do PodSenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou Lamartine Moreira e deixo aqui um recado super especial. Fiquem ligados porque toda semana temos novidades. Ouça, siga e compartilhe esse episódio. Estamos nas principais reprodutoras de podcast. Um abraço a todos. Abraço. PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito